Memória, história, linha do tempo, psicologia, 50 anos de regulamentação da profissão no Brasil. Um breve relato, uma longa trajetória. A psicologia possui um longo passado, mas uma história curta. Desde a antiguidade, pensadores, filósofos e teólogos de várias regiões e culturas dedicaram-se a questões relativas à natureza humana, à percepção, à consciência, à loucura. Apesar de teorias psicológicas fazerem parte de muitas tradições orientais, a psicologia enquanto ciência tem suas primeiras raízes nos filósofos gregos, mas só se separou da filosofia no final do século XIX. A psicologia, como as demais ciências, deriva-se de um conjunto de determinações históricas ligada a grandes pensadores. Podemos observar o deslumbre do homem por seu próprio comportamento e disseminando reflexões acerca de sua natureza e conduta. É nesse cenário que encontramos Sócrates, considerado um divisor de águas da filosofia e com quem a psicologia na antiguidade ganhou consistência. Sua principal preocupação era o limite que separa o homem dos animais, postulando que a principal característica humana era a razão. A razão permitia ao homem sobrepor-se aos instintos, que seriam a base da irracionalidade. Assim, diferente das demais espécies, ao atuar sobre a natureza, o homem não está somente alterando-a, mas também modificando a si próprio, desenvolvendo suas faculdades, sobretudo quando aprende a dominar instintos e reflexos, efetuando a transmissão das experiências humanas de forma a extrapolar o código genético, utilizando-se para tanto da educação e da cultura, demonstrando continuidade vital entre passado e presente em termos de objeto de estudo em constante busca de conhecimento. Da embrionária psicologia do período socrático para o surgimento da psicologia moderna como ciência, temos um contexto histórico marcado pela transição do modo de produção feudal para o capitalista, possibilitando o surgimento de condições que levaram à acumulação de capital e desenvolvimento do sistema capitalista de produção. A partir de tal conjuntura, o homem é tido como livre, a razão começa a ser encarada independente da fé e os dogmas da Igreja são questionados, inclusive a existência de Deus. A produção de conhecimento começa a basear-se em lógicas da matemática, principalmente na observação e experimentação. O pensamento científico mostra-se fundamentalmente desenvolvido no início do século XIX da Inglaterra, França e Alemanha. A Alemanha ofereceu ampla abertura às ciências relacionadas principalmente à biologia, através da denominada fisiologia experimental. Foi em 1875 que Wilhelm Hundt montou o primeiro laboratório de psicologia no mundo em Leipzig, desenvolvendo várias pesquisas, sendo o fundador da psicologia como disciplina acadêmica formal. Hundt teve de rejeitar o pensamento não científico do passado e eliminar as relações intelectuais entre a nova psicologia científica e a antiga filosofia mental. Apesar de serem perspectivas já ultrapassadas, tanto o estruturalismo como o funcionalismo ajudaram a determinar o rumo que a psicologia posterior viria a tomar. Hoje em dia, os psicólogos procuram compreender tanto as estruturas como a função do comportamento e dos processos mentais. E assim, aos poucos, diversas correntes teóricas desenvolveram-se na psicologia. Hoje em dia existem várias psicologias, principais correntes de pensamento que influenciam a moderna psicologia. De maneira sucinta, compreende a perspectiva biológica, perspectiva médica, a perspectiva psicodinâmica, a analítica, a comportamentalística, a humanística, a cognitiva, evolucionista, sociocultural, a perspectiva biopsicossocial, e a multidisciplinaridade entre tantas outras neste vasto campo de pesquisa. Graças a Freud, que fundou a psicanálise, a psicologia se popularizou rapidamente
e o campo passou a ser identificado com o terapeuta e a prática clínica. No dia 27 de agosto de 1962 foi aprovada a Lei nº 4.119, que regulamentou a profissão de psicólogo. A profissão foi construída em meio a cenários políticos marcada por intensa disputa. Também foi emitido nesse mesmo ano o parecer 403 do Conselho Federal de Educação, que estabeleceu o currículo mínimo e a duração do curso universitário de psicologia. O pensamento crítico e a luta política foram e continuam sendo essenciais nesse processo de recriação contínuo da psicologia como ciência e profissão. O conceito de profissionalização serve de base para os 3 momentos em que foi dividida a história da profissão de psicólogo no Brasil. O primeiro período é compreendido entre a criação das faculdades de medicina no Rio de Janeiro e da Bahia em 1833 e o final do século XIX, 1890. Nele não havia ainda nenhuma sistematização ou institucionalização do conhecimento psicológico. A psicologia não era uma prática definida ou regulamentada. O mercado de trabalho era incipiente. As associações profissionais e de pesquisa não foram identificadas. O que havia eram pessoas interessadas nos temas e questões psicológicas. Não havia, portanto, a profissão de psicólogo no Brasil durante o século XIX. Por estas razões, esse período foi denominado pré-profissional. O segundo período de profissionalização é compreendido entre 1890, 1906 e 1975. Ele abrange desde a gênese da institucionalização da prática psicológica até a regulamentação da profissão e a criação dos seus dispositivos formais. Serão considerados como marcos desse período a Reforma Benjamin Constant, 1890, a inauguração dos Laboratórios de Psicologia Experimental na Educação, 1906, e a criação do Código de Ética, 1975. A partir de então, a psicologia passa a ter um conhecimento próprio, institucionalizado e reconhecido, tornando-se detentora de um determinado mercado de trabalho, e ainda que compartilhado com a medicina e a educação. O terceiro momento inicia-se em 1975, quando a profissão de psicólogo passou a estar organizada e estabelecida. A partir de então, a profissão começou a sofrer fortes alterações socioeconômicas. Em 1971 foi realizado o primeiro Encontro Nacional de Psicologia em São Paulo. É importante observar que, embora seja preferido pela maioria dos psicólogos, o mercado na área clínica se encontra saturado. Frente a isto, outras áreas de atuação têm se expandido, como a psicologia da saúde jurídica, do trânsito, do esporte. Em suma, nas origens dos conhecimentos psicológicos elaborados ou transmitidos no Brasil da época colonial, refletem-se as influências profundas do saber europeu, mescladas a aspectos próprios da cultura indígena. Considerando a linha do tempo desenvolvida pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, destacando-se acontecimentos relevantes para a psicologia brasileira e personagens que a protagonizaram, verificamos: 1830. Criação por decreto de Dom João VI das Faculdades de Medicina da Bahia e Rio de Janeiro. Nesse período, médicos reivindicam a criação de hospícios, iniciando-se a construção do Hospício Pedro II no Rio de Janeiro em 1842, seguido por São Paulo em 1848, Salvador em 1874 e 1884 em Porto Alegre. 1854. Marcado pela publicação da obra Investigações em Psicologia, primeiro livro contendo no título termo Psicologia, de autoria do médico Eduardo Ferreira França, professor de Química Médica da Faculdade de Medicina da Bahia. 1882. Criada a cadeira de moléstias mentais nas 2 faculdades de medicina existentes no país.
O ensino regular da psiquiatria a médicos brasileiros inicia-se em 1886, sendo o primeiro médico psiquiatra brasileiro Teixeira Brandão. 1896-1898. Criado o Hospício do Juqueri em São Paulo por Francisco Franco da Rocha, médico psiquiatra com fundamentos de orientações médicas para pessoas com distúrbios psíquicos, que inicia suas atividades em 1901, e criada em 1898 a Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul. 1903. Aprovada a primeira legislação sobre a assistência aos alienados sob influência de Juliano Moreira, nomeado nesse ano como diretor do Hospital Nacional dos Alienados, antigo Hospital Dom Pedro II. Moreira foi o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise, Seção Rio de Janeiro, e considerado por muitos autores o precursor da psicanálise no Brasil. 1906. Criado o Laboratório de Psicologia Experimental no Rio de Janeiro, provavelmente o primeiro laboratório de psicologia no país. 1912. A Escola Normal de São Paulo desdobra a disciplina Pedagogia em Pedagogia e Psicologia. 1913. Criada a Faculdade de Medicina da USP. 1921. Introduzida a disciplina Psicologia como optativa no currículo das escolas normais brasileiras. 1927. Criado no Juqueri o Manicômio Judiciário de São Paulo. 1932. O curso de formação Laboratório de Psicologia da Colônia de Psicopatas Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, é transformado em Instituto de Psicologia. É elaborado o primeiro projeto do curso de formação de psicólogo com duração de 4 anos. 1934. O Decreto 24.559 promulga a segunda Lei Federal de Assistência aos Doentes Mentais, dispondo sobre profilaxia mental, assistência e proteção à pessoa dos psicopatas e fiscalização dos serviços psiquiátricos. 1939. O ensino de psicologia passou a fazer parte do currículo para licenciados e candidatos ao magistério secundário e normal em todo o país. Também é estabelecido em padrão federal que a disciplina seja ministrada aos bacharelandos de Filosofia e Pedagogia no curso de Didática, Jornalismo, Administração, Educação Física, Sociologia, Política e Direito. Na Estrada de Ferro Central do Brasil, no Distrito Federal, é criado o Serviço de Seleção Profissional. 1940. Criada a Comissão de Psicotécnica da Associação Brasileira de Engenharia Ferroviária, tendo como membro, dentre outros, o senhor Roberto Mangi, engenheiro suíço e um dos mais importantes nomes na aplicação da psicologia ao trabalho. 1943. Criado em São Paulo o primeiro núcleo psicanalítico da América Latina, primeira instituição psicanalítica reconhecida pela Associação Psicanalítica Internacional. 1944. Plínio Olinto lançou o primeiro livro sobre a história da psicologia no Brasil, A Psicologia Experimental no Brasil. 1945. Fundada a Sociedade de Psicologia de São Paulo por Otto Klineberg e Anita Cabral. 1947. Criado o Instituto de Seleção e Orientação Profissional na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. 1949. Fundada a Associação Brasileira de Psicotécnica. 1950. Criação do Departamento de Psicologia Médica na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. 1951. Iniciam-se os trâmites para a regulamentação da profissão de psicólogo com um pedido de registro de um consultório de psicopedagogia ao Ministério da Educação. Reconhecida nesse mesmo ano em congresso em Amsterdã, a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. 1952. Inauguração do Instituto de Psicologia e Pedagogia da PUC São Paulo,
E nesse mesmo ano, o CNPq concede a primeira bolsa para investigação no campo da psicologia. 1954. Elaboração do anteprojeto de criação dos cursos de psicologia e regulamentação da profissão e fundada a Associação Brasileira de Psicólogos. 1956. Criação de clínicas psicológicas na Prefeitura de São Paulo. 1958. A USP inicia um curso de bacharelado em psicologia a partir de uma legislação estadual. Nesse ano também se registra a fundação da Sociedade Brasileira de Psicoterapia em Grupo. 1962. O Conselho Federal de Educação publicou a Lei nº 4.119, de 27 de agosto, com a ementa. Dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo. Feita a exposição, há que se falar que em tempos de modernidade os psicólogos são desafiados por novos olhares, diversos questionamentos e, sobretudo, pelo propósito de interação em uma sociedade dinâmica, combinante e transformadora. Hoje, a psicologia é um fazer solicitado pelos diversos segmentos do tecido social, tendo o seu discurso entrelaçado no cotidiano de qualquer cidadão. Os profissionais o constroem e estão presentes no dia a dia. E é com imensa honra que comemoramos em 2012 o 50º da regulamentação da profissão de psicólogo no país, especialmente a inserção, participação e legitimidade dos profissionais da psicologia nas terras de Cabral. Trajetória construída a partir de um trabalho permanente, legitimado pelas conquistas diárias, pelo esforço sustentado e pela convicção plena de que nosso fazer produz diferença. Certamente há muito que percorrer, mas a psicologia é imprescindível numa sociedade moderna, democrática e participativa, pelo qual diariamente continuamos esse grande legado, o de escrever a nossa própria história.